O programa a seguir revela a logística e o planejamento por trás do assassinato de 6 milhões de pessoas. Para ilustrar o horror do crime, fotos e artefatos raramente vistos serão apresentados. Algumas dessas imagens são fortes. Recomenda-se precaução. O Holocausto é tão colossal que não pode ser compreendido em sua totalidade. Precisa ser entendido em sua especificidade. Imagem por imagem, fato por fato, momento a momento, história por história. Estava com medo. Eu sabia que depois que passasse do portão, a única coisa que encontraria seriam as câmaras de gás. E o interessante é ver o aspecto específico dentro de seu contexto maior. Se colocavam 1000 pessoas em vagões de carga. Então precisavam de 25 vagões. Quando se analisa cada fotografia... No fotograma podemos ver a moldura na janela e os corpos sendo queimados. Quando se analisa cada documento... Não havia um setor da sociedade alemã que pudesse dizer não estávamos envolvidos. Atingiu toda a sociedade. Encontra-se uma história muito maior. Os nazistas apresentaram um tipo de revolução no mundo. Eles apresentaram um novo conceito, uma nova possibilidade. Eles apresentaram a possibilidade de eliminar um povo da face da Terra. Como podemos tornar o Holocausto relevante para o século XXI? O meu maior sonho é que o Holocausto fosse irrelevante. Holocausto, execução do mal. Acho que é muito difícil para as pessoas ter que lidar com o lado emocional do Holocausto, pois como um grupo de pessoas podia ser tão odiado e considerado tão perigoso por ser quem era, a ponto de chegarem à conclusão de que deviam eliminá-lo da face da Terra. Para entender o Holocausto, temos que entender 6 palavras. Definição, expropriação, concentração, Einsatzgruppen, deportação, campos de extermínio. Definição. Costumamos definir os judeus por sua identidade, pelas tradições que praticam e pelas crenças que incorporam às suas vidas. Os alemães definiram os judeus pela religião de seus avós. Quando o regime chegou ao poder em janeiro de 1933, a parte mais radical e agressiva do movimento nazista, a parte mais extremista queria eliminar os judeus de uma hora para outra. Alemães, livrem-se da dominação judaica! Alemães, livrem-se da dominação judaica! Então os alemães começaram a criar leis contra os judeus. Judeus não são bem-vindos. Logo, os judeus foram expulsos não apenas do serviço público, mas também de áreas da sociedade em que havia muitos judeus, como educação, universidades, professores, advogados, médicos. Os judeus se tornaram desnecessários. Leis de proteção do sangue de Nuremberg. No auge desse período inicial de legislação, surgiram as leis de Nuremberg para determinar oficialmente a cidadania na Alemanha, quem era e quem não era cidadão alemão. Mas foram oferecidas apenas as definições para não cidadãos. E as únicas pessoas definidas como não cidadãos da Alemanha eram os judeus. Nome dos passageiros. Eles foram obrigados a adicionar Israel como nome do meio para homens e Sara para mulheres a partir de 1938. O Cogumelo Venenoso. Livro infantil antissemita publicado em 1938.
Em outros momentos da história, os judeus podiam se converter ou podiam se esconder ao adotar o estilo de vida do país anfitrião. Mas sob a teoria racial durante o período nazista, os judeus eram judeus por causa do sangue que corria em suas veias. Não importava o que estava em seus corações nem em sua mente. Só importava seu sangue. Segundo essa teoria, não poderiam se livrar dos judeus através da conversão, como fizeram durante a Inquisição, por exemplo. Só havia uma forma de acabar com os judeus, e era matando-os. Há uma trilha gigante que nos leva direto aos livros infantis nas escolas, aos filmes populares e a vários tipos de coisas que os nazistas fizeram que nem sempre estavam diretamente relacionadas aos judeus, mas que faziam parte de uma visão abrangente de mundo, em que os judeus não tinham lugar e chegavam, inclusive, a ser anti-humanos, anti-alemães, anti-arianos. Eles desempenhavam um papel negativo, portanto, tinham um lugar. E nesse lugar, finalmente, eles deixavam de existir. Expropriação. O confisco da riqueza judaica, a remoção da propriedade, o registro de todos os bens, a incapacidade dos judeus de possuir casa própria ou qualquer propriedade. Alemães, não compram de judeus. Depois que os judeus foram expulsos, outras pessoas se mudaram para as casas deles e assumiram seus negócios. Então, de alguma forma, a população local sabia que os judeus não voltariam. Ninguém perguntou por quê. Mas com certeza eles sabiam que não voltariam. Um dos artefatos alemães mais marcantes para mim no nosso museu histórico é um jogo chamado Judenhaus, ou Fora Judeus. O jogo foi criado na Alemanha em 1936, no mesmo ano em que surgiu o Banco Imobiliário nos Estados Unidos, e também era um jogo para a família. Na caixa dizia que era para pessoas com idades entre 8 e 99, assim várias gerações da mesma família podiam se sentar à mesa e jogar. No jogo, cada participante tinha um pino, jogava os dados e andava pelo tabuleiro. Quem atingisse o objetivo primeiro vencia. E qual era o objetivo? O objetivo era expulsar o máximo de judeus de seu país. De 33 a 39, 80% das propriedades de judeus foram apreendidas. 50% das empresas de judeus foram fechadas. E 50% dos judeus foram desalojados. Eu encontrei um documento que era uma carta de uma mulher não judia escrita para a sogra sobre a Noite de Cristais, um massacre de novembro. Noite dos Cristais, ataque contra judeus, alemães e austríacos. No início temos a impressão de que ela sentia pena dos judeus porque contava o que acontecera, como os nazistas haviam entrado nas casas dos judeus e saqueado tudo. Mas daí o tom mudava e ela dizia que ao ver tudo que fora jogado na rua, que fora retirado de dentro das casas dos judeus, então ela percebera que os judeus eram ricos e possuíam coisas que os não-judeus não tinham ou não tinham o suficiente. Ela também dizia que os judeus tinham que deixar o local, mas não sabia para onde iriam. Talvez para um campo de concentração, até que uma solução definitiva fosse encontrada. 1º de setembro de 1939, invasão da Polônia. E enquanto isso, na Polônia, as autoridades da ocupação civil têm um grande problema, a questão judaica. Durante anos, a subhumanidade judaica oriental tem entregado a Europa Ocidental ao crime internacional. Quando a guerra começou em setembro de 1939, não restavam muitos judeus na Alemanha. E o desejo de livrar a Europa dos judeus só veio a se concretizar
com a conquista dos territórios onde os judeus viviam, começando pela Polônia em setembro de 1939. Não foram apenas vidas que foram perdidas, foram comunidades inteiras. Era um modo de vida em alguns casos. 33.771 pessoas foram baleadas pela Einsatzgruppen C. O Holocausto foi inimaginável e envolveu o uso de todo o conhecimento e entendimento existente no século XX com o objetivo de definir, expropriar, concentrar e, por fim, assassinar, aniquilar e destruir, além de tomar posse dos bens e propriedades de todo um povo. E até um homem tão importante e cheio de contatos como Allen Dulles, que na época era diretor da OSS e posteriormente tornou-se chefe da CIA, quando Allen Dulles foi informado, ele respondeu de forma bem interessante. Ah, então é verdade. Ele tinha todos os detalhes. Todas as informações que passavam pela agência de inteligência do governo americano, mas não podia imaginar que aquilo estava mesmo acontecendo. Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos. Laboratório de Conservação. Balas escavadas das valas comuns locais do massacre da Ucrânia. Temos fotografias da libertação, uniformes, todo tipo de objeto em nossa coleção. Mas acho que as balas são os únicos itens que temos que realmente tiveram um papel de atuação. São objetos que realmente mataram alguém. Mataram 15.000 pessoas. Podemos ler sobre o Holocausto, podemos estudá-lo, analisar os documentos. Mas quando olhamos para este objeto, uma bala que assassinou uma pessoa, todo o resto parece desaparecer, porque esse foi o agente. Essa foi a causa absoluta da morte de um indivíduo. E nesse sentido, é uma experiência insubstituível. Olhar para a bala e contemplar o que ela fez. Einsatzgruppen. Unidades móveis de extermínio. Eram homens que destruíam desenfreadamente aldeias, cidades, comunidades inteiras, pessoa por pessoa, de cidade em cidade, bala por bala, dia após dia. Sem acobertamento, era algo flagrante e brutal, sem nenhum esforço para disfarçar o que faziam ou quais eram suas intenções. 22 de junho de 1941. Operação Barbarossa. Os alemães invadem a União Soviética. Em junho de 1941, os alemães invadiram a União Soviética. E no final daquele verão, já havia ocorrido um assassinato em massa. Em grande escala, com um fuzilamento individual, em que morreu uma enorme quantidade de pessoas. Nono Forte, Kaunas, Lituânia. 2.007 homens, 2.920 mulheres e 4.273 crianças. Fuziladas. 29 de outubro de 1941. Einsatzgruppen A. As Einsatzgruppen eram basicamente agentes da polícia alemã. E, no início do verão de 1941,
começaram a matar os homens nas aldeias e cidades. As operações continuaram ao longo do verão de 1941 e perto do fim do verão, a natureza das vítimas mudou. Não matavam apenas os homens, também matavam suas esposas, mães, irmãs e filhos. E no final daquele verão, já havia ocorrido um assassinato em massa, em grande escala, com fuzilamento individual, em que morreu uma enorme quantidade de pessoas. Livre de judeus. Os alemães começaram a utilizar métodos de matança que eram bastante apropriados para o transporte geográfico e para o contexto das relações públicas das áreas em que operavam. Quando era mais eficiente saber atirar nos judeus no lugar em que se encontravam, os alemães os fuzilavam no próprio local. Em uma das fotos do que acreditamos ser um assassinato cometido pela Einsatzgruppen, vemos um soldado apontando uma arma para uma mulher que carregava o filho nos braços. No verso da foto está escrito em alemão: Ação Judaica em Vangorad, Ucrânia, 1942. Essa foto foi interceptada, na verdade, no Correio Central de Varsóvia, onde funcionários da resistência abriam as cartas dos soldados alemães que escreviam da frente oriental para suas famílias na Alemanha. Em 16 de outubro de 1941, os moradores da aldeia ucraniana de Lubny foram reunidos por um grupo de operação especial ligado ao exército invasor alemão. Johannes Hill, um fotógrafo da propaganda nazista, documentou a ação. Após estas fotografias serem tiradas, os homens, mulheres e crianças retratados seriam mortos fuzilados a queima-roupa. O fato de que esse fotógrafo sabia o que estava acontecendo com essas pessoas e o que ia acontecer com elas, enquanto registrava seus últimos momentos, na minha opinião, algo horripilante. Nem sei descrever. Ele sabia qual seria o futuro imediato dessas pessoas, a morte. E teve calma suficiente para focar sua câmera, determinar a abertura do diafragma e apertar o botão do obturador. Isso diz algo sobre a natureza dessas operações. Cortesia do Instituto de Pesquisa Social de Hamburgo. Quando pensamos em como retratar as unidades móveis de extermínio e os mortos no Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, Torre de Faces, houve uma divergência sobre o que mostrar.
Se tivéssemos mostrado pilhas de cadáveres e valas comuns, as pessoas entenderiam que alguma coisa terrível tinha acontecido, mas não compreenderiam a natureza do crime. Então o que fizemos foi criar uma torre de faces. Não queríamos mostrar os mortos. Queríamos mostrar os vivos e deixar que imaginassem o que era e que já não existia mais. Os judeus da cidade de Eixiskes, na Lituânia, foram mortos no 3º dia do Ano Novo Judaico. Eles haviam se reunido na sinagoga para o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e foram presos lá. Mais tarde foram levados da sinagoga para o campo de extermínio com o rabino e os anciãos da comunidade liderando o grupo, e então foram mortos um por vez. Em vez de mostrar os mortos, nós mostramos os vivos. Um piquenique em família. Uma criança em uma cadeira, usando um uniforme naval. Uma mãe abraçando os filhos. Toda essa vida erradicada em um dia. Último muro restante. Gueto de Varsóvia. Concentração. Primeiro, vamos pensar em concentração não como campos de concentração, mas como reservas que foram criadas para conter os judeus, para contê-los por um tempo. Gueto de Varsóvia. Então, embora todas as vítimas no fim tivessem o mesmo destino nos campos de extermínio, elas chegavam de diversas formas e em diferentes condições. Na Polônia, o processo de guetização durou do fim de 1939 e início de 1940 até 1942. Então, em 1943, quando os judeus chegaram aos campos, já estavam magros e sem recursos materiais. Aqui na Varsóvia, por exemplo, havia um gueto que ocupava 2,4% das terras da cidade de Varsóvia, mas continha 1/3 de sua população. Às vezes, chegava a abrigar até 500 mil pessoas e era algo que os soldados alemães tinham curiosidade de conhecer. As equipes de filmagem nazistas frequentavam o gueto de Varsóvia e tiravam fotos para fazer suas próprias propagandas. Eram equipes que vinham e filmavam tanto a pobreza como a riqueza do gueto. Então eram conhecidas por filmar judeus na rua que pareciam bem vestidos e os levavam para restaurantes que mostravam muita abundância de comida e bebida. E faziam os judeus se sentarem e parecerem felizes e contentes por comer e beber. Mas também mostravam os judeus mais pobres do gueto nas acomodações em que viviam. Mostravam a pobreza extrema, as pessoas mortas na sarjeta, às vezes até despidas. Era o que filmavam. Alguns acreditam que o Holocausto surgiu já pronto. Eu não penso assim. Unidades prisionais e guetos forçados de 25 a 30 mil. Vejo muita improvisação, muita experimentação. Polônia ocupada, 6 campos, mais de 150 subcampos. Vejo muitos inícios e interrupções, com falhas e inovações. Alemanha, Áustria. Por exemplo, os campos de concentração foram desenvolvidos muito cedo e serviram para múltiplas funções. Uma delas era para servir como colônias penais, lugares para abrigar muita gente. Outra função dos campos de concentração era essencialmente proporcionar o trabalho escravo, o trabalho forçado para
A indústria alemã. Arquivo do campo de Ravensbrück. Os prisioneiros eram marcados de acordo com o motivo de encarceramento escolhido pelos nazistas. Mas esses motivos eram sempre inventados de alguma forma. Aqui vemos um gráfico do campo de concentração de Dachau. E podemos ver que havia prisioneiros políticos que eram marcados com um triângulo vermelho porque seus inimigos eram vermelhos, como os social-democratas, os comunistas. Se alguém fosse um preso político, por ser um social-democrata e por ser judeu, recebia esse sinal. E o mais sarcástico é que esses sinais para os judeus foram combinados com as marcas de triângulo amarelo ou com um triângulo de outra cor, e juntos eles formavam uma estrela de Davi. Campo de concentração de Ravensbrück para mulheres. Maio de 1939, 867 internas. Janeiro de 1945, 45 mil internas. Álbum do campo de Ravensbrück, 1941. Existe um álbum completo com mais ou menos 92 fotos que a SS criou para mostrar ao mundo como era fantástico o sistema que utilizavam nos campos de concentração. O álbum é uma espécie de documento bizarro, porque não documenta a realidade de Ravensbrück, mas a forma como a SS queria representar o campo de concentração. Eu achava e continuo achando surpreendente como a função dos guardas da SS mudou com o tempo. No primeiro dia, eles costumavam cumprimentar e saudar a todos, comportando-se de forma civilizada ao se mover. Mas depois de 3 ou 4 dias, eles aprendiam a perder essa civilidade, mudando a forma como se comportavam e começando a agir como guardas da SS. Ao colocá-los em determinado ambiente, aos poucos, podemos mudar os seres humanos, podemos transformar suas formas civilizadas de se comportar em um sistema terrível de tortura e até de atrocidade. Imon Gut, comandante da SS. Campo de trabalho forçado de Platzow. Uma das razões que sempre me levou a rejeitar a desculpa de que estavam apenas cumprindo ordens é que não é possível aceitar a criatividade envolvida ao se fazer algo daquela natureza que nunca antes havia sido executado. Gut descansando na varanda da vila com vista para o campo. Os nazistas criaram um vocabulário próprio para muitas coisas. Em vez de dizer assassinato, diziam tratamento especial, realocação ou cuidados especiais. Quando ouço tratamento especial, penso em remessas postais, mas eles pensavam em matar 1000 judeus. Reassentamento, realocação, além do rio, além das montanhas. Termos como esses eram usados, mas por trás deles ocorria o genocídio do povo judeu. A história de Imon Gut em Platzow foi dramatizada no filme A Lista de Schindler de 1993. Esta é uma carta que foi jogada de um trem no final de agosto de 1942 pelo Dr. Otto Simons.
Esta parte diz: meus queridos, estamos a caminho da Polônia, nada ajudou. Há 50 de nós em cada vagão. Sejam fortes, valentes e corajosos, e eu serei também. Fui despojado de tudo. Beijos, Otto. Esse é o último registro que temos de Otto Simmons. A carta só chegou à esposa de Otto com a ajuda de um trabalhador ferroviário francês anônimo, que escreveu: prezada senhora, encontrei esta carta depois que um dos trens com judeus passou por aqui. Espero que isso agrade. E está assinada trabalhador ferroviário. Neste caso era 1942, relativamente no início da guerra e no início do Holocausto na Europa Oriental. Mas este trabalhador ferroviário já sabia que passavam trens com judeus. Em 20 de janeiro de 1942, 80% dos judeus que morreriam no Holocausto ainda estavam vivos. 16 meses depois, 4 em cada 5 judeus que morreriam no Holocausto já estavam mortos. O que aconteceu na conferência de Wannsee foi, essencialmente, a enunciação da política da solução final para o problema judeu. Ou seja, o assassinato de todos os judeus. A SS montou esta casa em 1940 como uma casa para hóspedes e para conferências. Todos já sabiam que um assassinato em massa estava ocorrendo na Europa Oriental. Nenhum detalhe real foi discutido aqui na conferência de Wannsee. Houve apenas informações gerais sobre a decisão que fora tomada de matar todos os judeus europeus. Isso também mostra que toda a sociedade alemã se envolveu. Bem, a concorrência de Wannsee e, claro, o lugar onde ocorreu se tornou um símbolo, um ícone do assassinato premeditado e planejado dos judeus europeus. Assim, de diversas formas, a conferência é o símbolo de como os assassinos executivos agiram. Pessoas que não tinham nenhuma ligação com os presos executaram seu trabalho. O que houve foi que a organização do Holocausto começara. Eram as diretrizes para as deportações da Alemanha para a frente leste. Como deportar os judeus, o que fazer antes, como embarcá-los nos trens, tudo isso. O envolvimento de toda a administração, de bancos e de transportes. Então, não havia um setor da sociedade alemã que pudesse dizer: não estávamos envolvidos na deportação ou no Holocausto. Aqui vemos que atingiu toda a sociedade. Houve um envolvimento no Holocausto e no roubo dos deportados. Deportação. Os trens se tornaram um símbolo do Holocausto de forma tão dramática quanto os campos de extermínio. As ferrovias representavam a novidade, a nova forma de matar que os nazistas haviam inventado. Em retrospecto, os guetos eram um ponto de retenção. Era uma reserva para os judeus até que a infraestrutura para sua destruição fosse criada. Os trens se tornaram um elo indispensável, pois levavam os judeus do gueto, onde estavam concentrados, para onde havia sido deportados e forçados a ficar juntos. E o que acontecia com eles? Trens, deportação, aniquilação. Não é por acaso que Auschwitz tinha aquela localização, ficava na principal via ferroviária entre a Cracóvia e Viena e, sem essa infraestrutura, nunca teriam escolhido Auschwitz como local para uma grande instalação. O mesmo vale para Treblinka, Sobibor e Belzec.
Não tinham uma atribuição específica para um determinado tipo de locomotiva. Usavam principalmente locomotivas de carga, que chegavam a uma velocidade máxima de 80 km por hora. Mas quando um trem chegava com 50 ou 60 vagões, utilizavam um método de dividir o trem em grupos, de 10 a 15 vagões, para controlar o número de pessoas que desembarcaria quando fossem para o campo de concentração. Em um dia, eram transportadas de 8 a 10 mil pessoas. Então, a velocidade média era de 20 ou 25 km por hora. Os vagões de carga foram usados porque podiam ser trancados por fora. Cabiam 40 pessoas por vagão. Então, para transportar 1000 pessoas, eram necessários de 20 a 25 vagões. Na Polônia, a situação era diferente. A polícia pediu às ferrovias que fornecessem um trem para 5.000 pessoas. 60 era o número máximo de vagões que podiam ser utilizados, de acordo com o regulamento, ou 120 eixos. Eram usados de 50 a 60 vagões, o que significava que havia de 100 a 110 pessoas no vagão. Os trens de deportação da Europa Ocidental e da Alemanha costumavam ser acompanhados por um destacamento de 12 a 15 policiais e um oficial. Aos sábados, até a SS só trabalhava meio período na época. Então deixavam os judeus no trem até a manhã de segunda-feira, quando voltavam a trabalhar o dia inteiro. Eles não permitiam que seu fim de semana fosse prejudicado pela chegada do trem de deportação. Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos. Álbum de fotografias de Carl Hocken. Um dos verdadeiros horrores do Holocausto é a energia mental e a logística e também a destreza na implantação e na utilização de recursos escassos para obter o melhor resultado possível. Tudo isso foi aplicado neste projeto para eliminar os judeus da Europa. Se deixarmos de lado o objetivo final, o talento, a energia, a imaginação que os perpetradores do Holocausto aplicaram para concluir seu projeto, são as características que geralmente nós da classe média admiramos ao se realizar algum empreendimento. Mark Twain disse uma vez: existem verdades, mentiras e estatísticas. Mas acho que ele estava enganado, porque as estatísticas revelam verdades essenciais sobre o Holocausto. E às vezes o próprio rigor das estatísticas revela a maior de todas as histórias. Quer conhecer os judeus húngaros? 437.402 judeus. 147 trens, 54 dias, do dia 15 de maio ao dia 8 de julho. Quer entender a deportação do gueto de Varsóvia? De 23 de julho a 21 de setembro. Novamente, 61 dias, 265 mil judeus enviados para Treblinka. Quer entender como os judeus de Belzec morreram? Um grupo de 104 judeus, 14 deles alemães, apenas 2 sobreviventes conhecidos. As estatísticas contam uma verdade brutal, dolorosa, específica e inevitável.
de extermínio de Chełmno, Polônia ocupada pela Alemanha. Campos de extermínio. Campos de extermínio. Eu estava envolvido na reconstrução do memorial em Belzec. E nas valas comuns que descobrimos sob o campo, encontramos chaves. Uma série de chaves. Não costumamos pensar na chave como algo poderoso, mas vou contar o que essa chave pode representar. A vítima saiu de casa numa manhã e esperava voltar um dia. A casa ainda estaria lá e a pessoa ainda estaria viva. Museu Chełmno. E tudo voltaria a ser seguro. Poço de escavação. Museu Memorial de Chełmno. Quando alguém morre com as chaves e é enterrado com elas, entendemos que essa pessoa nunca imaginou que o destino lhe reservava. Artefatos de escavação. O sistema nazista de campos de concentração é muitas vezes incompreendido. Muitos confundem campo de extermínio com campo de concentração e acreditam que ser enviado para um campo de concentração era uma sentença de morte. Isso não é verdade. Muitos sobreviveram aos campos de concentração e poucos sobreviveram aos campos de extermínio. Sobibór está localizado em uma parte bem remota da Polônia. Mas era uma visão tão estranha e assustadora que, mesmo enquanto o Holocausto ocorria, os alemães decidiram que este lugar nunca poderia ser visto nem conhecido. Então eles destruíram todo o campo. Sobibór, Polônia. Perímetro do campo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talvez 7 aqui. Isso, 7, certo. Encontramos aqui os buracos dos postes. 3 linhas de buracos. Podemos ver uma linha aqui, até aquelas árvores. De um lado não encontramos nada. Agora, do outro, encontramos vários objetos. Encontramos também... pedaços de dentes e de ossos humanos nessa área aqui. E isso é muito importante para nós porque saberemos o que foi que aconteceu aqui. E esse é o nosso objetivo. É muito estranho para nós vir aqui todos os dias durante a escavação e não ouvir os pássaros cantando. Não há pássaros aqui. É difícil de entender porque na região de Włodawa podemos ouvir vários pássaros, mas nesta parte do campo não há nenhum pássaro. Por quê? Memorial Sobibór, Sobibór, Polônia. Sobibór foi construído apenas por um curto período para o extermínio de milhares de judeus. Só isso, foi o palco da morte. É muito complicado porque temos uma grande compreensão dos outros campos, mas em Sobibór temos uma situação bem diferente. Nenhuma. Mas, aos poucos, estamos chegando à verdadeira história deste campo. As escavações arqueológicas foram muito importantes.
Chuveiro, câmara de gás de Sobibor. Foi um momento incrível para nós quando vimos o chuveiro na areia. Este lado do chuveiro deve ser e é para mim o símbolo do Holocausto. Realmente trata-se do Holocausto. Muitos dizem que o Holocausto nunca aconteceu e que nem tantas pessoas foram mortas. Mas aconteceu. Campo de extermínio de Sobibor. Construído em abril de 1942. Destruído pelos alemães julho de 1944. Reconstrução com base nos depoimentos de sobreviventes. Agora vou descrever o processo. Depois que o trem chegava e todos desciam, deixavam a bagagem de lado. Barracas de triagem. Prometiam que a bagagem não seria perdida. Barracas de triagem. Área de despimento. Um alemão, fingindo ser um médico, e usando um avental branco, ou às vezes um uniforme branco, fazia um breve discurso. Ele gentilmente pedia desculpas. Mas por razões sanitárias dizia que precisavam tomar uma ducha. Barracas de corte de cabelo. Então pediu que tirassem a roupa e a deixassem de lado para pegá-la depois. E tinham que andar por um corredor até o chuveiro. As pessoas não sabiam o que era. Às vezes se animavam, pois os alemães eram tão gentis. E entravam direto no beco, indo para a câmara de gás que chamamos de Himmelfahrtstraße, o caminho para o céu. Câmara de gás. Talvez 1 ou 2 minutos depois que começaram a soltar o gás, depois que acionaram o motor, eu ouvi um grito bem alto. Mas depois diminuiu. Levamos cerca de 15 minutos para entender que era mesmo um grito. Aquilo parecia uma colmeia, zzz, como se fossem abelhas. Então ficava tudo em silêncio. Campos de extermínio Sobibor, 167 mil. Chelmno, 152 mil. Belzec, 434, 508 mil. Treblinka, 925 mil. Auschwitz, 1 milhão. Total de mortos, 2.857.000 a 3.139.000 pessoas. Em fevereiro de 1940, os nazistas começaram a publicar no governo geral da Cracóvia esta revista colorida, em polonês, chamada Ilustrowany Courrier Polski, ou Correio Ilustrado Polonês. Na segunda edição, vemos essa capa colorida com um grupo de mulheres sorrindo e olhando para um trem, com a seguinte manchete: vamos para a Alemanha. E aqui podemos ver trabalhadores supostamente felizes cultivando a terra na Alemanha. Uma fila de pessoas indo para o trabalho. Na realidade, dezenas de milhares de poloneses eram deportados para a Alemanha para o trabalho escravo. Pensando bem, Holocausto é o nome dado ao assassinato dos judeus europeus.
Mas a perseguição nazista também incluía os ciganos, os prisioneiros políticos e trabalhadores forçados. Então havia todo um esquema de perseguição e também de assassinato. A noção de trabalho forçado e o Holocausto, eles se relacionam, eles interagem de alguma forma, mas também são diferentes, são distintos de outra forma. Máquinas de gravar placas de endereços. O Holocausto é a perseguição e a aniquilação de judeus europeus patrocinada pelo Estado. A definição não inclui vítimas não judias. Dito isso, em 1945 havia nada menos que 8 milhões de trabalhadores estrangeiros, a maioria trabalhadores forçados. Isso atuando dentro das fronteiras alemãs. Estamos aqui no Berlin Underworld Association, um dos abrigos do período da Segunda Guerra Mundial. O que estamos vendo é um antigo armário de adrema, que eram as máquinas de gravar placas de endereços. É de uma fábrica que ficava em Tempelhof, em Berlim. Muitos anos após a guerra, encontramos este armário com várias gavetas cheias de cartões feitos de alumínio. Por isso ainda podiam ser lidos no ano 2000. Havia 12 mil cartões, 12 mil nomes. 12 mil cartões no total e 4.700 trabalhadores escravos. Em cada cartão estava escrito o nome do trabalhador e de onde ela ou ele vinha. Tenho vários cartões de identificação na minha mão. Em cada um deles há uma pessoa registrada. Aqui, por exemplo, temos Alicia Kulesza. Ela era da Polônia. Pelas datas, vejo que ela nasceu em 1928 e veio para a fábrica de Lorentz em 1945. Então, ela tinha 17 anos. Os alemães exploravam as populações que ficavam sob seu controle. E, dependendo de quem fosse, recebiam um destino diferente. Mas um dos principais meios de exploração era o trabalho. Dora Mittelbau era o campo de concentração que estava associado à fábrica subterrânea de foguetes V1 e V2. Aqueles que estavam envolvidos na criação do próprio campo trabalhavam sob condições muito duras. Havia pouca circulação de ar, muita poeira e muitos morreram por causa do trabalho. Isto foi construído por trabalhadores escravos. Eles vinham do campo de concentração de Buchenwald. A área onde estamos fica sob uma montanha. Era totalmente segura contra as bombas dos americanos ou britânicos. As entradas dos túneis principais deste sistema subterrâneo foram explodidas pelos soviéticos em 1948. Hoje podemos ver apenas 3 ou 4% de toda a fábrica subterrânea. De 35 a 40% dos trabalhadores escravos daqui morreram dentro dos túneis sem nunca ter visto a luz do sol. Algumas pessoas viviam aqui por apenas 3 ou 4 dias, entravam na montanha e morriam aqui. Construíam e escavavam as pedras com as próprias mãos. Eles dormiam nas pedras, não tinham roupas decentes, não podiam se lavar de forma alguma. Não havia enfermaria, não havia nada. Eles trabalhavam e morriam aqui. Eu não consigo imaginar como era possível viver aqui por semanas ou até meses.
Aqui podemos ver que há água, são 4 metros de profundidade. E acho que sob a água há muitos restos de peças dos foguetes que eram produzidos aqui. Quando eu vi essas salas, esses túneis subterrâneos, eu percebi que não era só uma fábrica ou uma base técnica do Terceiro Reich. Era também um lugar para as várias vítimas do Terceiro Reich morrerem aqui no subterrâneo. Foto de reconhecimento aéreo dos aliados, 26 de junho de 1944, Auschwitz-Birkenau. O Holocausto é a busca constante e incessante por matança que atingiu estágios cada vez maiores de perfeição. Auschwitz eram 3 campos em um. Uma colônia penal, um campo de trabalho escravo e um campo de extermínio. A colônia penal era Auschwitz I, utilizada principalmente para abrigar prisioneiros poloneses. Auschwitz I. Buna Monowitz e 40 subcampos eram campos de trabalho escravo. O terceiro campo era Auschwitz II, ou Birkenau, que era o campo de extermínio. Birkenau. Então descobrimos que havia uma relação muito complexa entre o trabalho escravo e os centros de extermínio. O trabalho escravo drenava toda a força mineral. Então os mandavam para o centro de extermínio onde morriam. Esta é uma das plantas originais da construção do complexo do campo de Auschwitz-Birkenau. Em outubro de 1941, quando os alemães decidiram que utilizariam esta área para a construção de Birkenau aqui e da IG Farben aqui, eles ampliaram a estrutura e a chamaram de Bauleitung Auschwitz. Depois, designaram vários oficiais da SS com algum tipo de formação em arquitetura ou engenharia. Esses oficiais trabalharam junto com internos, que possuíam algum conhecimento técnico, eram apenas trabalhadores poloneses, não judeus. No final, quem aprovou os mapas e assinou as plantas finais foram os diretores do Departamento de Construção da SS. Ao analisarmos um documento original nazista, quando encontramos uma assinatura verde, normalmente é de alguém importante na hierarquia. Himmler aprovou esta planta aqui em 23 de outubro de 1941. Verão de 1944. Rudolf Hess, o comandante de Auschwitz, se gabava de que o campo era o ápice do processo de extermínio. Ele podia fazer isso porque lá matavam rápido e de forma limpa. Auschwitz, ironicamente, também foi um lugar onde a própria infraestrutura permitiu que o campo desempenhasse seu papel. Havia 44 vias passando por Auschwitz. Enquanto em Penn Station, em Nova York, há apenas 21 vias e a estação fica lotada em fins de semana prolongados. O maior número de vias paralelas nos Estados Unidos é de 49, em Chicago. Crematório 2. Auschwitz tinha 44, então podiam transportar judeus de todos os cantos da Europa e enviá-los para Auschwitz. Em Auschwitz ainda podemos ver como as linhas de trem e as câmaras de gás eram interligadas e ficavam a 50 metros umas das outras. No início, não tinham uma rampa em Auschwitz. Tinha apenas uma plataforma de madeira na estação de carga. Os judeus saíam dessa plataforma e andavam a pé, a céu aberto, por 3 quilômetros até o campo de extermínio. Mas a SS e o comandante de Auschwitz achavam que não era um método muito profissional, então
construíram esta plataforma, que agora está repleta de memória e história. A rampa que conhecemos, com o portão sobre a via, só entrou em operação no início de 1944. Toda a operação em Auschwitz se tornou o símbolo do Holocausto para muitos. Um dos motivos é que, devido à natureza do campo, havia muitos sobreviventes e suas histórias foram contadas especialmente no Ocidente. Número total de barracas 277. Número de beliches de madeira 36. Internos por barraca 500. Internos por beliche de 5 a 6. Na ex-União Soviética, quando se fala sobre o Holocausto, Auschwitz não é mencionado. Seu holocausto foi o fuzilamento de judeus próximos de suas casas. 4 câmaras de gás. Capacidade diária de processamento 8.000 planejada a 6.000 por dia. Trata-se mais da memória e de como foi construída. Morreram muito menos pessoas em Auschwitz do que as que foram fuziladas pela Einsatzgruppen e seus colaboradores. Contagem de morte em Auschwitz, 1941 a 1945. Prisioneiros de guerra russo, 15.000. Ciganos, 21.000. Poloneses, 70.000 a 74.000. Judeus, 1 milhão. Apresentação ao campo de trabalho. O álbum de Lili Jacob, ou como também é chamado o álbum de Auschwitz, é a única documentação existente dos transportes que chegavam a Birkenau e das pessoas que foram levadas para a rampa enquanto aguardavam as câmaras de gás. Nós acreditamos que isso tenha acontecido porque Também é chamado o álbum de Auschwitz. É a única documentação existente dos transportes que chegavam a Birkenau e das pessoas que foram levadas para a rampa enquanto aguardavam as câmaras de gás. Nós acreditamos que isso tenha acontecido porque um novo comandante foi enviado a Auschwitz, Richard P. Então, presumivelmente, esse álbum pode ter sido montado como uma espécie de apresentação para ele, de como as coisas funcionam. É isto que fazemos aqui. Este é um exemplo de como executamos o nosso trabalho de forma adequada e limpa. Olhe para a estrutura e veja como funciona. O álbum é composto por mais de 200 fotografias que mostram pessoas sentadas no chão esperando para serem levadas para as câmaras de gás. Vemos homens e mulheres sendo selecionados na rampa. Mulheres na chegada. Vemos as pilhas de seus pertences. É óbvio que as fotos foram tiradas por um fotógrafo oficial, porque os diferentes ângulos são do alto de um trem, como se olhasse para baixo, para as multidões reunidas na rampa. Reassentamento de judeus na Hungria. As fotografias foram muito bem impressas, com uma bela caligrafia descrevendo todas as imagens da chegada e da seleção. Não era algo aleatório que foi reunido, mas algo que foi cuidadosamente elaborado. Judeus húngaros a caminho da câmara de gás para serem executados. Em outubro de 1943, Himmler disse que fazer o que tinham feito, conquistar o que haviam conquistado, quando tão poucos haviam feito o mesmo de forma tão humana, fazia daquele momento um capítulo da história alemã que nunca seria escrito nem contado. Então pode-se perguntar se nunca seria escrito nem contado, como eu sei?
Porque no fundo da sala, apesar do próprio Himmler dizer que nunca seria escrito nem contado, havia um velho gravador que ocupava muito espaço e que gravava tudo o que Himmler dizia. Por quê? Porque ele tinha orgulho do que fazia e queria registrar para a história. Crematório 4, Campo de Birkenau, 1943. As primeiras grandes câmaras de gás em Auschwitz não puderam ser ativadas, porque o material para queimar os cadáveres naquela época não podia ser transportado por trens civis no início de 1943. Assim, o equipamento para a combustão ficou parado por 8 semanas em Erfurt, na Alemanha, até ser enviado por navio para Auschwitz. Isso porque as ferrovias estavam com falta de espaço e um crematório não seria eficaz durante a guerra. Estamos no antigo prédio da administração da empresa Topf e Filhos. Este foi o escritório do planejamento e agora é o lugar da memória. Ao todo, a Topf e Filhos entregou 25 fornos com 76 câmaras de incineração. Os engenheiros construíram fornos e desenvolveram técnicas de assassinato em massa que a SS ainda nem havia vislumbrado. Em Auschwitz-Birkenau foram construídos 4 crematórios. As câmaras de gás ficavam no porão nos crematórios 2 e 3. Para substituir o ar envenenado pelo ar fresco, eles precisavam de um sistema de ventilação. E esses sistemas também foram feitos pela Topf e Filhos. Fritz Zander, o gerente do departamento, projetou um forno de 4 andares. O cadáver era introduzido no primeiro andar e depois era descido. Após um período de pré-aquecimento de 2 dias, o cadáver entrava em combustão por causa dos cadáveres em chamas que havia embaixo. Estamos no antigo escritório de planejamento do local onde Kurt Prüfer trabalhava. Kurt Prüfer estava desenhando uma máquina como esta e num dia claro, quando olhou para fora, ele viu a fumaça das chaminés do crematório de Buchenwald. Quando Kurt Prüfer construiu o forno para a SS, ele queria aumentar a sua renda e queria ser reconhecido como um bom engenheiro. Então, para entregar um produto que atendesse às necessidades da SS, ele precisava conhecer as circunstâncias nos campos. O gás Zyklon B precisava de uma temperatura de 26 graus para se tornar fatal. E Kurt Prüfer sabia disso. Portanto, ele sugeriu à SS que pré-aquecesse as câmaras de gás com o calor desperdiçado dos fornos em Auschwitz-Birkenau. Ele trabalhou no projeto em seu tempo livre em casa. Fornos entregues à SS. 26 fornos com 76 câmaras. Máximo de cadáveres por câmara, 8. Máximo por câmara por dia, 800.
Em maio e junho de 1944, o número de pessoas envenenadas a gás e depois queimadas em Birkenau atingiu o limite. Eram mais de 132 mil por mês. Para dar conta da quantidade de cadáveres, fogueiras foram acesas. No outono daquele mesmo ano, Sonderkommando fotografou as fogueiras, Unidade de Encarceramento Especial, e os corpos sendo queimados. Claro que fizeram isso clandestinamente. Fotografaram da janela de uma barraca próxima a uma fogueira acesa. Mas foi só bem mais tarde, na década de 1980, que o fotograma completo da imagem foi visto. No fotograma podemos ver a moldura da janela e, através da janela, conseguimos ver os corpos sendo queimados. Acho que há um mal-entendido sobre Auschwitz. De que a SS, que trabalhou lá, só supervisionava os internos e levava as pessoas para as câmaras de gás, o que não é verdade. Os oficiais dedicavam seu tempo, seu trabalho, e quando acabava, haviam feiras de livros e jogos da SS. Há registros de que deviam manter os cães na coleira e garantir que as guardas mulheres não deviam visitá-los em seus aposentos sem supervisão. Um álbum criado por Karl Hooker foi descoberto poucos anos atrás. Com o comandante Major Bayer, Auschwitz, 21 de junho de 1944. Mas esse álbum não me surpreende muito. As pessoas ficam muito chocadas com as imagens do álbum de Hooker. São fotos de moças que trabalhavam em Auschwitz se divertindo com os oficiais da SS. Uma imagem mostra um grupo de homens importantes da SS cantando enquanto eram acompanhados por um acordeonista. Estavam juntos como em um coral. Neste álbum encontra-se uma das poucas fotos de Mengele, o médico da morte, retratado em Auschwitz. Dr. Joseph Mengele, capitão da SS, diretor médico. Temos todos esses registros. Sabemos que essas pessoas cometiam crimes em massa, em uma grande escala. Então seria muito mais confortável e reconfortante vê-los no ato, cometendo o crime. Mas o álbum não mostra isso. Por que a surpresa? Isso aconteceria se achássemos que os nazistas eram monstros com chifres. Eles tinham os fins de semana de folga e se divertiam. Eles se distraíam. Passeavam com seus animais de estimação. Bebiam, festejavam. Estudo o Holocausto há anos. No início estava mais interessado nas vítimas. Queria contar sua história e o que acontecera a elas. Com o tempo, vi que não poderia contar a história das vítimas sem contar a história dos assassinos. E fiquei fascinado, não pela falta de humanidade dos assassinos, mas pela humanidade deles. Se todos os assassinos fossem sádicos e demônios malignos, o mundo estaria mais protegido das implicações do Holocausto, porque não diria que homens comuns, dadas as circunstâncias extraordinárias, podiam se tornar assassinos sistemáticos. Para entender que eles tinham algo de Auschwitz, uma parte de si que era uma máquina de assassinar e um lado que podia flertar com as moças, trocar ideias com os colegas, se divertir e relaxar. Isso representa um desafio humano para nós, porque significa que homens e mulheres comuns
São capazes de cometer os atos extraordinários, terríveis e cruéis, de fazer coisas horríveis. Campo de concentração Buchenwald após a libertação. Alemães locais forçados a ver as atrocidades. – 15 de abril de 1945. Muitos alemães que tinham acesso à informação e sabiam sobre os campos de concentração ficaram chocados com a enormidade, com a grandiosidade, com o horror que presenciaram. Não estavam apenas vendo, mas estavam sentindo o cheiro e também ouvindo o que fora feito em seu nome para representá-los. E para criar uma conexão, hoje, com os alemães, que são netos ou até mesmo bisnetos dessa geração, ainda há a questão de que aquilo foi feito em nome da Alemanha. Estes são alguns dos artefatos que foram encontrados. É uma parte de sua história. Podem ser contra, mas precisam lidar com isso. Não é apenas a história de seu país, é a história de sua família. Então eles enfrentam questões emocionais muito complicadas. Eles entendem a história e, em muitos casos, sentem uma responsabilidade especial de proteger contra qualquer coisa que possa surgir e fazer eco a essa história. Arquivo. Serviço Internacional de Rastreamento Bad Arolsen, Alemanha. 17.500.000 arquivos e vítimas mortas ou deslocadas pelos nazistas entre 1933 e 1945. Esta é a maior coleção original sobre as vítimas do período nazista. Nos campos de concentração como Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen e outros, tudo foi escrito pelos nazistas. As vítimas perderam seus nomes e se tornaram números. Hoje, a maioria das pessoas que escreve para nós são da segunda ou terceira geração e dizem: eu quero saber o que aconteceu com o meu avô. Por isso precisamos da documentação. Lista de relógios roubados dos deportados. Temos aqui no Serviço Internacional de Rastreamento de Arquivos cerca de 2.000 envelopes com carteiras, fotos, relógios, anéis, pulseiras, entre outras coisas. Agora estamos fazendo uma nova identificação dos objetos. É muito difícil porque primeiro precisamos identificar as pessoas nas fotos. Às vezes, nos envelopes originais dos campos, onde havia uma burocracia eficiente, encontramos o nome do interno. Aqui vimos que era um interno do campo de concentração de Neuengamme. E ele deixou este pequeno relógio, um anel e outros objetos de valor que não estão mais neste envelope, ou seja, foram levados. Campo de concentração de Sachsenhausen, Oranienburg, Alemanha.
Quero falar profundamente sobre como fiquei face a face pela primeira vez com a presença da ausência. O meu pai morreu em 1990. Eu sou um judeu religioso, então observamos o período de luto e ficamos em casa recebendo as visitas durante 7 dias, o que chamamos de Shiva. Na primeira sexta-feira à noite, nós sentamos para jantar e no sábado não ficamos de luto. Eu estava lá, meus filhos estavam lá, minha esposa estava lá, minha mãe estava lá, minha irmã estava lá. E a cadeira do meu pai estava vazia. Nós literalmente não pudemos comer até que minha mãe me mandou sentar na cadeira do meu pai. Porque a ausência do meu pai era maior do que qualquer outra presença. Chegamos a Sobibor e lá estava vazio. Mal podemos imaginar ou entender o que estava lá. Sobibor, presente. Mas essa ausência tem uma presença forte. E os fantasmas estão lá, as imagens estão lá, as almas estão lá. O mal está lá. Estação de trem. A magnitude do que aconteceu está lá, mesmo que seja invisível. Se olharmos hoje para os locais de destruição, há um paradoxo. É a presença da ausência. É a ausência da presença. Vemos algo, e o que vemos também é o que não está lá. E se não vemos algo, então essa presença paira sobre nós de uma forma extraordinária. Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos. Pense no que viu. Eu não sou judia. E que eu saiba, ninguém da minha família lutou na Segunda Guerra. Então eu não tenho muita conexão pessoal com isto. Mas lido com esses artefatos todos os dias e não posso evitar a formação de um elo pessoal. Os números são grandes demais para entender. 6 milhões, 11 milhões, é demais para entender. Anéis de vítimas não identificadas, massacre de Busque, Ucrânia, verão de 1941. Um artefato que alguém usou, um item que era de alguém, algo que alguém escreveu, cria uma empatia. Esse ato me conecta a alguém que há muito tempo fez exatamente a mesma coisa e cuja vida foi interrompida. Acho que os números não provocam tanta emoção. E como o Holocausto é o crime mais bem documentado da história, eu estou convencida de que a verdade está ali. Talvez eu nunca saiba por quê, mas há algo ali que vai me ajudar a impedir que isso aconteça de novo. Tem que haver.